Olá, olha eu aqui de novo e que bom que você também esteja aí, né? Do contrário, eu estaria falando sozinha. Muito bem, o meu desejo a você é que a cada dia a palavra de Deus fique aí viva dentro da sua mente, dentro do seu coração e que os ensinos da palavra de Deus dirija, né? Iluminem os seus caminhos. Vamos então para o verso da Bíblia? Hoje nós vamos analisar São Mateus 24. Pois é, aqui em São Mateus 24 é nos mostrado, né? É nos exortado sob a pergunta de um dos discípulos de Jesus. Certa vez Jesus estava lá no Monte das Oliveiras e aí um dos seus discípulos pergunta no verso 3 do capítulo 24 a seguinte interrogação: Senhor, diga-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então, e aí Jesus começa a enumerar alguns sinais que estaria se cumprindo, estaria acontecendo antes da sua vinda, né? Da sua segunda vinda, aqui no verso 6, no verso 7. Vamos ver então aqui o que Jesus responde ao seu amado discípulo. Verso 6. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Verso 7. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Pois é. Jesus então responde ao seu amado discípulo quais seriam os sinais, alguns dos sinais que estaria ocorrendo, né, nos últimos tempos, esses tempos que nós estamos vivendo. E aí então também lá em Timóteo, né, vamos lá em segunda carta ao Timóteo, ali diz para nós algo muito importante também, a despeito dos acontecimentos dentro do mundo social, né? Que a impiedade dos últimos dias, em que grau estaria? E nós vamos analisar aqui do verso 1 até o verso 5, tá bom? Leia aí na sua tradução. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, verso 3, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia da mesma. Destes, porém, afasta-te. Não proceda igual, não haja igual, não seja idêntico a essas pessoas, né? a esses caracteres aqui, mas sejam pessoas bondosas, amorosas, piedosas, né? Então eu costumo brincar que viver nesse mundo contemporâneo é a mesma coisa que nós assistirmos a Piracema, né? Nós vemos na Piracema que os peixes nadam contrário ao eixo do rio, eles sobem o rio, eles voam. Se você assistir a Piracema, você vai ver que eles vêm numa velocidade tremenda para atingir ali o que eles necessitam para ali desovar e criar e dar sequência às suas espécies. O cristão também, ele não pode se igualar às concupiscências do mundo, aos prazeres do mundo. Ele precisa, dentro de um mundo ímpio, ele precisa de ser alguém positivo, ele precisa de ser alguém que manifeste poder ao falar, que ele traga esperança aos corações aflitos. Belo texto, não é verdade? Então, estes são alguns apontamentos que Jesus falara quando esteve na terra do que estaria acontecendo nos últimos dias, dentro do mundo social. Agora nós vamos ver o que Jesus disse também ali em São Mateus 24, vamos voltar lá, São Mateus 24, ainda no verso
nos versos posteriores ao que nós lemos, ele disse, né, sobre guerras, rumores de guerra, facções, tantas coisas que nós estamos aí, olha, vendo a olho desnudo, né? Mas aqui então Jesus disse também o que estaria ocorrendo no mundo social. Leia aí na sua tradução. São Mateus 24, verso 7. Vamos lá. Dentro do mundo natural estaria ocorrendo esse processo. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início de dores. Vamos ver agora, né, no verso. Então, dentro do mundo natural, nós estamos vendo o quê? Está bem patente, né? Não precisa nem de eu comentar. Até uma criança já sente essa interferência da impiedade. Até os animais estão angustiados, já sofrendo, né? Por esses acontecimentos assim tão desagradáveis que está ocorrendo no nosso tempo. Então, no mundo natural, Jesus disse que isso iria acontecer. É notório acontecer terremotos, tsunamis, maremotos, tantas calamidades que nós temos visto, chuva de granizo, acabando com tudo, não é verdade? Jesus predisse que isso ocorreria. Mas, vamos ver agora, São Mateus 24, verso 29. Verso 29, diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Aqui nós vemos algumas predições de Jesus dentro já do mundo, dentro dos sinais, cumprindo-se também na natureza com os astros, né? Não vou aprofundar muito, porque o tempo não nos dá essa oportunidade, mas veja bem, o escurecimento do sol e da lua, dentro da sua integridade total, já ocorreu. No dia 19 de maio de 1780, este fenômeno ocorreu. Em toda aquela região ali da Inglaterra, do Golfo do México, em toda aquela região ali da Europa, o dia amanheceu bonito, feliz, promissor. Mas por cerca de mais ou menos às 9 horas da manhã, as coisas começaram a mudar. O tempo foi ficando escuro, foi escurecendo, os animais começaram a buscar os estábulos, as galinhas, os poleiros, os trabalhadores do campo voltando para casa. E quando deu por volta de 11 horas, estava o dia completamente escuro, sem o brilho do sol. À noite, a lua não deu a sua claridade. Ela ficou vermelha como sangue. E ela também, à noite, não teve luz. Esse dia, dentro da história, você pode aí procurar na enciclopédia Maria Teresa de Áustria e muitos outros aspectos, você pode ler que isso é científico, isso é histórico, cumprindo aqui os preditos de Jesus. Esse dia ficou conhecido como o dia escuro, trevas sobre a terra. Esse fenômeno aconteceu. Em seguida a esse tempo, ali por volta de 1833, precisamente no dia 13/11 de 1833, em toda aquela região ali também, de Hampshire, ali nos Estados Unidos, naquela região ali, né, bastante povoada, as pessoas estavam felizes, estavam curtindo a noite. Aquele tempo não era hoje essa tecnologia que nós temos,
estavam felizes passeando nas praças, as crianças brincando. De repente, começou a cair meteoros. Começou a cair meteoros, caindo estrelas, e foi caindo, e as pessoas desesperadas, buscando umas às outras, pedindo perdão, confessando seus pecados, achavam-se que tinha chegado o fim do mundo. Se você também aí buscar nas pesquisas, você encontrará que esse dia apareceu nessa chuva de meteoros, mais de 100 milhões de meteoros caindo. Pois é, esse dia também foi um dia marcado na história em cumprimento com a palavra de Deus. Pois é. Então nós vimos que os sinais, eles estão se cumprindo, tá? Se você desejar saber mais detalhadamente, você inscreva aí no meu canal. Você também pode falar em particular comigo e a gente vai ter o prazer de estar aí te informando e aprendendo com você também, tá ok? Mas hoje a gente fica por aqui. Agora ainda existem outros aspectos. Sinais que matam pessoas indicam que Satanás ele está agindo na natureza. É o caso das tsunamis. É o caso dos maremotos, é o caso dos terremotos, né? Aquelas valas que abrem e engolem ali grande parte das civilizações, das cidades, das pessoas. Eu me lembro, eu era menina, a idade mais ou menos assim de uns 9 anos, lá nos anos 70, apareceu, né, uma conclamação pedindo ajuda para Guatemala, de um grande terremoto que havia ocorrido neste país. Então nós vemos que realmente a palavra de Deus, ela se cumpre. Só que Deus, o nosso Deus de amor, ele é um Deus de justiça. E é um Deus que não permitirá que os seus filhos não tenham informações a despeito dos acontecimentos futuros. Por isso eu te digo, estude, examine a palavra de Deus, para que nós possamos obter nela a vida eterna e também condições de sobressairmos dentro desses aspectos que nós estamos presenciando, com altruísmo, com fé, com resignância e firmes, no assim diz o Senhor, porque a palavra de Deus, ela nos declara que o Senhor muito breve está voltando. E nossa obrigação é nos preparar para este momento, que será o maior acontecimento da história. Então eu te digo, minha querida, meu querido, que Deus te abençoe e que você possa, dentro dessa simplicidade, estar a cada dia tirando um tempo de qualidade com Deus, analisando as Escrituras, orando para que o Espírito Santo te dê informações, para que você possa, assim como foi os nossos patriarcas, homens e mulheres tementes a Deus, homens que o mundo estava de cabeça para baixo, mas eles mantinham a perspectiva, a fé inabalável de quem os regia, o grande e único Deus. Eu gosto muito de me lembrar da história de Noé, contemporâneo lá do dilúvio, Deus o chama e fala, olha, faça uma arca do modo que eu estou te mostrando, porque eu vou enviar um dilúvio sobre a terra. Aquela arca era para as pessoas entrarem, para se livrarem das águas do dilúvio, do extermínio, em massa das águas, que iria sufocar as pessoas ímpias. Noé então chama seus filhos, vai para a floresta, começa então ali a escolher as árvores que também foram indicadas pelo Senhor, fazem ali as tábuas e começam a montar a arca. Os antediluvianos vinham e falavam, você está maluco, nunca choveu na terra e você está preparando essa arca para um dilúvio, você está caduco, você não está batendo bem da cabeça. Cada martelada
Noé estava predizendo que era para que eles se preparassem para esse momento. E a salvação estava ali, a arca. 120 anos Noé levou para confeccionar a arca. O dia que a arca estava pronta, a natureza começa a mudar. Diz cientificamente que 15 dias antes de uma grande catástrofe, um tsunami, um terremoto, um maremoto, as aves, os animais começam a buscar abrigo. E aí então, como ninguém queria entrar na arca, os animais começaram, pela intuição de Deus, a buscar abrigo. De 2 em 2, foram adentrando na arca. Noé e sua família organizando na arca. Quando tudo estava organizado, Deus diz: Noé, entra na arca, você e sua família. Noé entra, tudo ali parado. Começa a mudança na atmosfera, raios, trovões, relâmpagos, ventos, e começa a chuva. E agora, as pessoas começam a correr à arca e bater na porta e dizer: Noé, abra-nos a porta, nós cremos no que você disse. E Noé lá dentro ele fala: não tem como eu abrir a porta, porque Deus a trancou pelo lado de fora. Ó, meu amigo, minha amiga, ainda há tempo suficiente. Hoje é o dia de nós nos voltarmos para Deus, rendermos-nos aos pés dele e pedir a ele que nos abrace, que nos transforme e que nós possamos, com ele, seguir à frente, sabendo que breve ele virá dar liberdade, dar salvação àqueles que o temem. Deus te abençoe. Até então, o nosso próximo encontro, tá? Um beijo aí no seu coração e inscreva aí no meu canal. Curta aí, compartilhe. Se também quiser conversar, me chame no privado. E aí nós então estaremos juntos estudando a palavra de Deus.